A Casa Branca agora é território ocupado por Israel. Eles têm domínio sobre a política externa do presidente no Oriente Médio. Netanyahu está dando as ordens, e acho isso muito lamentável. Sabe, nós deveríamos ser uma superpotência mundial. E ainda assim temos potências pequenas como Israel, ainda uma grande potência, mas um país pequeno. E então, sabe, uma potência média como a Ucrânia, que é um estado não nuclear, onde Zelensky, basicamente, conseguiu ditar a política externa de Trump em relação à Rússia. E isso vai totalmente contra os interesses de segurança nacional dos Aswan. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies. E hoje estou conversando novamente com David Pyne, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, que atualmente atua como vice-diretor da Força-Tarefa de Segurança Nacional Interna. Ele também é autor do popular Substack, The Real War, no qual analisa assuntos internacionais e a política nacional dos Estados Unidos. David vem observando a, vamos chamar de base MAGA, ou os movimentos dentro do Partido Republicano, desde que Trump apareceu pela primeira vez no cenário político. E hoje queremos falar sobre o que o atual movimento em direção à guerra com o Irã e a nova Terceira Guerra do Golfo causaram a essa base. Mas antes de tudo, estamos conversando hoje no meu 24 de junho, 23 de junho do David à noite. E David, acabamos de saber que aparentemente os Estados Unidos, o Irã e Israel estão buscando encerrar o conflito, não é? Bem, eu não ouvi dizer que Israel está interessado em fazer isso, então seria esperançoso se eles estivessem falando sério. Com base nas ações deles, duvido muito de qualquer interesse sincero pela paz. Eu sei que Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, tem sido, você sabe, ele começou essa guerra. Foi uma guerra de agressão não provocada contra o Irã, baseada em falsas alegações de que o Irã estava, você sabe, prestes a desenvolver armas nucleares e que, assim que tivesse essas armas, atacaria Israel. Mas certamente parece muito promissor que os Estados Unidos e o Irã estejam reduzindo as hostilidades, considerando que a resposta iraniana foi realmente o melhor cenário possível, em que eles responderam atacando uma base militar dos Estados no Catar que já havia sido evacuada, sem vítimas americanas. É semelhante à forma como eles responderam após a morte de Soleimani, exceto que naquela ocasião houve muitos feridos, mas nenhum soldado americano foi morto. Então, esse é meio que o limite do Trump, pelo que entendo. E o último tweet de Trump parece indicar que ele está disposto a implementar um cessar-fogo não oficial com o Irã se eles interromperem seus ataques, ou se nenhum dos ataques de hoje, alguns dos quais ainda são esperados no Iraque, resultar na morte de soldados americanos. Certo. Então, como essa história está se desenrolando enquanto conversamos, vamos deixar isso de lado por enquanto e torcer pelo melhor. Mas como você percebeu as últimas semanas e meses, enquanto esse conflito se intensificava, a retórica piorava e o apoio dos Estados Unidos aos desejos e à guerra de Israel aumentava. Porque era justamente contra tudo isso que Donald Trump se posicionava, certo? E a Marjorie Taylor Greene rompeu publicamente com ele. Qual é o sentimento dentro do movimento MAGA? Bem, isso está fraturando o movimento MAGA. Existem os leais a Trump, que são fervorosos, que acreditam que ele poderia começar a Terceira Guerra Mundial com a Rússia amanhã, e ainda assim o apoiariam, dizendo que é America First. E há pessoas que realmente estão comprometidas com a causa America First, que colocam o país acima dos líderes políticos. Elas estão dispostas a colocar os interesses dos Estados Unidos da América acima de qualquer líder, inclusive Donald Trump. E isso me inclui. Mas você está certo. O presidente Trump se candidatou com uma plataforma de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, acabar com todas as guerras intermináveis e evitar que novas acontecessem. E, na verdade, ele não cumpriu nenhuma dessas três promessas.
He's really 0 for 3 on that. He started out with very promisingly. Você sabe, ele começou de forma muito promissora, tendo ajudado com sucesso a negociar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas no dia anterior à sua posse. Isso foi feito com seu emissário, Steve Witkoff, que conseguiu que o acordo fosse assinado. Mas depois ele passou a apoiar Israel na violação desse acordo 2 meses depois. E claro, houve suas tentativas frustradas de fazer as pazes com a Rússia e acabar com a guerra na Ucrânia. Ele apresentou um plano de paz de 22 pontos em 21 de abril para a OTAN e para a Ucrânia, e depois submeteu esse plano à Rússia. A Rússia rejeitou, e então ele desistiu disso. E claro, ele passou a travar uma guerra desnecessária contra o Iêmen, contra os Houthis, que ocupam as áreas centrais e mais importantes do país. E essa foi uma guerra que nós perdemos. Basicamente, aceitamos os termos de paz dos Houthis, que eles vinham defendendo, que era simplesmente que não atacariam navios dos Estados Unidos no Mar Vermelho, mas estariam livres para atacar qualquer outro, inclusive os israelenses. E então, claro, ele vinha planejando. Ele tinha o ultimato de 60 dias com o Irã. Basicamente, eles teriam que capitular aos termos dos Estados Unidos, que eram de que não poderiam ter capacidade de enriquecimento dentro do Irã, não poderiam ter centrífugas, e esse era meio que o termo mínimo. E depois ele acrescentou uma degradação significativa das capacidades de mísseis de longo alcance deles. E o Irã, claro, rejeitou isso. Eles apresentaram um acordo nuclear substancial de 5 pontos que esperavam que aceitássemos. Basicamente, era o JCPOA, com medidas de verificação mais rigorosas. E eu achei que era um acordo razoável. Achei que Trump deveria aceitá-lo. Mas ele rejeitou. Ele se recusou a negociar. Segundo relatos, pouco antes do ataque israelense houve algum avanço entre os dois lados. Alguma esperança de que a 6ª rodada de negociações marcada para 14 de junho fosse bem sucedida. Mas é claro, Netanyahu decidiu puxar o gatilho e atacar o Irã dessa forma não provocada em 13 de junho, decapitando a liderança iraniana. Foi feito, na verdade, pela liderança militar, e atingiu muitos dos alvos nucleares deles, defesas aéreas e vários outros locais. Foi feito com total cumplicidade dos Estados Unidos. Trump forneceu tudo a eles. Ele deu sinal verde para o ataque, algo que nenhum presidente dos Estados Unidos havia feito desde que Israel pediu pela primeira vez permissão aos Estados Unidos para atacar o Irã. Ele também forneceu a chamada inteligência requintada, segundo um site de notícias. Toda a inteligência dos Estados Unidos necessária para localizar e matar generais iranianos e outras informações para garantir que esses ataques fossem bem-sucedidos. E durante todo esse tempo, ao que parece, com base em reportagens que li hoje e ontem, lá atrás, em 8 de junho, ele realizou uma reunião em Camp David com seus principais assessores de segurança nacional, excluindo Tulsi Gabbard, que era realmente a única voz, ou melhor, a voz mais principiada, contra ir à guerra com o Irã. Eles basicamente finalizaram o que se tornou o ataque aéreo e de mísseis dos Estados Unidos em 21 de junho contra 3 dos 34 locais nucleares do Irã, incluindo sua principal instalação de enriquecimento nuclear em Fordow, que fica enterrada profundamente no subsolo, entre 80 e 150 metros de profundidade. E então, enquanto ele estava negociando, continuando negociações de boa-fé com os iranianos, obviamente elas foram temporariamente interrompidas pelos ataques. Também houve um vai e vem entre o governo Trump e o Irã, em que o Irã queria negociar durante os ataques israelenses no início da semana passada. Havia alguns planos, talvez, de enviar J.D. Vance e Steve Witkoff para se encontrarem com os iranianos na última segunda-feira. Mas eles não conseguiram contato com o Ayatollah Khamenei, porque ele, compreensivelmente, estava muito preocupado com a possibilidade de ser assassinado por Israel. E assim as conversas fracassaram. Nesse momento, Trump decidiu basicamente dar sinal verde para esses ataques em algum momento no início da semana passada. E ele deu um aviso.
Ele afirmou que haveria um aviso de 2 semanas. Mas, na verdade, ele supostamente notificou os iranianos na quinta-feira, ou por volta disso, que dos 3 locais que planejava atacar, não revelou o momento exato. Mas, aparentemente, o Irã conseguiu evacuar com segurança todos os seus cientistas nucleares, bem como o urânio enriquecido em nível de armamento, de todos os 3 locais. Assim, as bombas dos Estados Unidos caíram em alvos evacuados, causando sérios danos a esses alvos. Mas não vi nenhuma evidência de que qualquer um desses 3 tenha sido destruído. Na verdade, duvido muito de qualquer alegação de que 2 deles foram. Então, quero dizer, deixando de lado a parte militar, e sabe, as avaliações sobre quanto dano foi causado e quanto disso foi anunciado ou não, esperado ou inesperado, provavelmente vão surgir nas próximas semanas e meses, ou talvez anos, quando os historiadores acessarem os arquivos. Mas a mudança na retórica entre as promessas feitas durante a campanha, que você acompanhou de perto, e agora as ações concretas que vemos, com menos de meio ano de governo, como você acha que isso está sendo recebido pelas pessoas no local? Quero dizer, em termos percentuais, qual parte da base MAGA agora vai se sentir completamente alienada? E talvez mais uma pergunta. Tulsi Gabbard. Claro, alguns dias atrás, ela voltou atrás. Ela publicou um tweet dizendo algo como: não. Na verdade, temos informações de inteligência que dizem que o Irã está há apenas algumas semanas. Você interpreta isso como ela apenas cedendo à pressão do momento? Ou você acha que ela está basicamente mentindo para o público em geral para continuar bem vista pelo Sr. Trump? Ela realmente mudou de lado ou isso é só uma mentira conveniente? É uma distorção, não foi uma mentira. Na verdade, as 2 declarações da Tulsi Gabbard não foram nada consistentes. O que ela afirmou em março, durante suas audiências de confirmação, foi que o Irã, não tinha tomado uma decisão. O Ayatollah não tinha decidido desenvolver armas nucleares e que eles basicamente tinham encerrado seu programa nuclear em 2022. Eu, pessoalmente, acho que essa avaliação está incorreta. A nova declaração dela disse que, se o Irã decidisse desenvolver armas nucleares, eles estariam a semanas ou meses de conseguir isso. E, de qualquer forma, nas 2 vezes ela disse que o Irã não tem planos de desenvolver uma arma nuclear. Então ela está certa ao dizer que não há urgência. Eu acredito que o Irã já teve armas nucleares. Eles não as usaram. Eles têm sido, obviamente, uma potência nuclear responsável de forma encoberta, como Israel. Ninguém usou armas nucleares desde 1945, desde que os Estados Unidos, fizeram um ataque. Bem, não sem provocação, mas um ataque provocado, acho, ao Japão. Mas foi um crime de guerra, claro, destruir 2 cidades japonesas, matando 140 mil japoneses. E a Tulsi Gabbard fez uma ótima apresentação em vídeo sobre isso. Ela exagerou bastante o número de mortos no bombardeio de Hiroshima. Ela disse 300 mil, quando provavelmente foi cerca de 1/4 disso. Mas todo o resto que ela disse estava absolutamente correto. Estamos mais próximos de uma guerra nuclear do que jamais estivemos antes. E isso se deve em grande parte à decisão do presidente Trump de não apenas continuar as políticas extremamente perigosas de Biden, de travar uma guerra contra a Rússia na Ucrânia, mas de expandi-las com uma possível guerra contra outra potência nuclear no Oriente Médio. Sim, e agora o gabinete do Sr. Trump, como você sabe, também tem sido essa mistura muito eclética de pessoas, assim como os principais negociadores no passado recente, certo? Por um lado, o Sr. Witkoff, e por outro, o Sr. Kellogg. Eles têm visões diferentes, ou abordagens diferentes. O plano de paz de 22 pontos é, na verdade, uma ideia do Sr. Kellogg, e tem sido amplamente criticado por basicamente ultrapassar quase todas as linhas vermelhas que os russos vêm estabelecendo há pelo menos 1 ano e meio.
Mas o Sr. Witkoff parece ter tido uma abordagem muito mais pragmática, na verdade, também ao lidar com russos e iranianos. Você prevê uma mudança dentro do gabinete mais em direção a essa posição de Witkoff? Além disso, olhando para o Sr. Waltz, que já foi afastado há bastante tempo. Mas, ao mesmo tempo, ainda temos Hegseth, que é um arquineoconservador, como ministro da Defesa. Temos Rubio, que também está mais ou menos nesse espectro. Temos J.D. Vance, que demonstrou uma posição mais intermediária. Mas, no geral, quando se tratou da guerra com o Irã, todos eles apoiaram o Sr. Trump. Qual é a sua opinião? Bem, eu não necessariamente concordo com tudo que você disse. Acho que o vice-presidente Vance e o secretário de Defesa Hegseth estão mais do lado America First, mais do lado restauracionista. Obviamente, é claro, Hegseth fez alguns comentários, ele fez um tweet um tempo atrás, provavelmente há alguns meses, acho que foi em março, contra o Irã. Pareceu muito adolescente. Mas o que ouvi nos bastidores é que ele tem sido uma voz da razão contra o bombardeio do Irã. E que, em alguns casos, como Tulsi Gabbard, ele tem sido mais marginalizado do círculo íntimo de Trump. Trump tem confiado mais em Rubio, secretário de Estado, assim como no diretor da CIA, Ratcliffe. E então, alguns generais, o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Kaine, assim como o General Carrillo, que é o comandante do CENTCOM, são muito próximos dos israelenses. Na verdade, houve uma matéria muito boa e tenho certeza de que você viu um excelente exposé no Grey Zone há alguns dias. Basicamente falava sobre como Ratcliffe era o estenógrafo de Israel. Essencialmente, ele era informado pela inteligência israelense. Eles diziam o que ele deveria falar, e então ele repassava tudo para o presidente Trump. E o presidente Trump acreditou em todas as mentiras sobre como precisávamos atacar o Irã imediatamente. Imediatamente, porque eles estariam a 2 semanas de desenvolver armas nucleares. E assim que eles desenvolvessem uma arma nuclear ou fossem capazes de produzir uma, usariam contra Tel Aviv ou Nova York. Então, infelizmente, a verdade é que eu acho que isso é verdade. Acho que os neoconservadores são, essencialmente, a Casa Branca agora é território ocupado por Israel. Eles têm controle total sobre a política externa do presidente no Oriente Médio. E Netanyahu é quem está dando as ordens. Acho isso muito lamentável. Nós deveríamos ser uma superpotência mundial. E ainda assim, temos potências menores, como Israel, ainda uma grande potência, mas um país pequeno, exercendo esse tipo de influência. E então, uma potência média na Ucrânia, que é um estado não nuclear, onde Zelensky basicamente conseguiu ditar as regras na política externa de Trump em relação à Rússia. E isso vai muito contra os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Porque, além da força militar, é muito importante para os Estados Unidos manter boas relações com a Rússia, com a China, com a Coreia do Norte e com o Irã. Principalmente porque esses são os inimigos que têm potencial para nos destruir, seja por meio de ataques cibernéticos ou potencialmente até mesmo com ataques nucleares ou de super-MP. E nossas relações realmente não têm sido tão boas com esses países desde que Trump assumiu. Não, de forma alguma. E a questão é como melhorar isso. E Donald Trump parecia muito determinado a melhorar o relacionamento com a Rússia, mesmo contra a vontade dos principais neoconservadores. E isso inclui, é claro, pessoas no Congresso como Lindsey Graham. E você sabe, existe essa ameaça constante de que esse grupo possa reunir poder suficiente para tentar um impeachment do presidente, certo? Essa também é uma realidade que está acontecendo, embora, no momento, essa maioria definitivamente não exista. Mas há a espada de Damocles das eleições de meio de mandato pairando, é claro. Você acha que esse episódio atual, mesmo que seja resolvido, mesmo que a Terceira Guerra do Golfo seja evitada, isso vai impactar as eleições de meio de mandato e realmente fortalecer a oposição ao Sr. Trump no Capitólio?
Sim, eu acho muito provável que veremos uma queda na participação dos eleitores MAGA pelos republicanos devido ao número crescente de promessas não cumpridas por Trump, especialmente no que diz respeito à paz, guerra e política externa. E eu acho que vamos ver, quero dizer, posso quase garantir que os democratas vão assumir a Câmara. Quer dizer, obviamente as pesquisas ainda não mostram isso. As pesquisas atuais indicam que os republicanos manteriam o controle das duas casas. Mas sabe, em termos de eleições de meio de mandato históricas, no segundo mandato, geralmente é o partido no poder que perde cerca de 28 cadeiras na Câmara e cerca de 4 no Senado. Então, se fôssemos considerar essas médias, os republicanos estariam fora do poder nas duas casas do Congresso. Ainda acho que, sabe, antes disso acontecer, eu achava que os republicanos tinham cerca de 50% de chance de manter o controle do Senado. Mas, de qualquer forma, consigam ou não, os democratas estarão em uma posição forte para abrir um terceiro processo de impeachment contra Trump. E Trump está dando a eles muitos motivos, vários artigos de impeachment, de Smollett, que eles poderiam usar contra ele. O triste é que, claro, mesmo com o impeachment, não teríamos uma postura menos beligerante. Porque, novamente, parte da oposição é composta por pessoas que acham que o Sr. Trump não está fazendo o suficiente, não está lutando bastante contra a Rússia, não está pressionando o suficiente o Irã. Especialmente agora, todo o grupo que defende mudança de regime no Irã ficou realmente animado, não foi? E eles vão ficar desapontados se essa guerra realmente acabar. A pressão no Capitólio, não só pelo uso de armas e todo o complexo industrial militar, mas também, claro, pelo lobby de Israel, ainda mantém um controle muito forte sobre todo o sistema, não é? Sim, absolutamente. A AIPAC é basicamente uma firma de lobby israelense e eles deveriam estar registrados sob a FARA como agentes estrangeiros. E eles doam quantias enormes de dinheiro, até mesmo para conservadores America First, como um dos meus senadores aqui onde moro. E esse dinheiro, você sabe, gera muita influência. Acho que isso impacta a forma como as pessoas votam. Pessoas como Elon Musk, um bilionário gigantesco e o homem mais rico do mundo, têm medo de criticar Israel. Ele tem se mantido em silêncio sobre todo esse, você sabe, os bombardeios israelenses no Irã e, claro, os bombardeios dos Estados Unidos no Irã que vi até agora. E a maioria de nós, conservadores America First, concluiu que é por causa do poder do lobby israelense. Ele não quer ficar mal com eles, porque isso poderia ser ruim para os negócios. Ele já viu o que pode acontecer quando ficou do lado errado, ou do lado ruim de Trump. E Trump ameaçou tirar, se não me engano, o status de isenção fiscal da SpaceX ou da Tesla, ou seja lá o que ele fez. Mas sim, há uma pressão enorme do lobby israelense. É o lobby mais poderoso, como Dr. John Mearsheimer e Stephen Walt escreveram em seu livro sobre o lobby israelense. Acho que foi há 35 anos. É muito excessivo. E Israel provavelmente controla tantos ou até mais políticos no Congresso do que a China. Essa captura do sistema político dos Estados Unidos, que atravessa as linhas partidárias, é claro, também o que faz com que o sistema esteja constantemente se inclinando para a guerra. Também vimos, nos últimos dias e semanas, como a mídia dos Snow estava batendo os tambores da guerra e, na verdade, ressuscitando essa narrativa de armas de destruição em massa. Quero dizer, isso é muito reminiscentemente do que aconteceu no Iraque. Você acha que isso ainda funciona? Ou estamos realmente vendo alguns resultados diferentes? Agora que também temos todo o fator das redes sociais em jogo, qual é a sua percepção sobre o quão eficazes essas mentiras pró-guerra da mídia têm sido ou não?
Bem, eu acho que eles são altamente eficazes. Como o presidente Putin afirmou durante uma entrevista, acho que com Tucker Carlson, em fevereiro de 2024, ele foi questionado sobre a propaganda russa e sua eficácia. Ele disse que nem conseguem competir. A máquina de propaganda ocidental dos Estados Unidos é melhor do que provavelmente o que os soviéticos tinham durante a Guerra Fria em termos de eficácia, de capacidade de doutrinar as pessoas para acreditarem em todas as mentiras de propaganda de guerra vendidas a elas pelos neocons, neoliberais, ucranianos e israelenses. É muito lamentável. Quando ligo a TV, assisto a Fox News com bastante frequência. E claro, basicamente é um canal do lobby israelense, como Steve Bannon, ex-CEO da campanha presidencial de Trump em 2016, afirmou, onde eles basicamente transmitem propaganda israelense 24 horas por dia, com poucas exceções. É simplesmente impressionante o nível de estupidez e idiotice que estou ouvindo dos nossos membros do Congresso, membros republicanos do Congresso, neoconservadores. Vimos algo como 82 senadores apoiarem o projeto de tarifa secundária do Lindsey Graham, que imporia tarifas de 500% a 1000% a qualquer país que comercie com a Rússia. Quero dizer, é simplesmente fenomenal a idiotice e a insensatez que temos no governo dos Estados Unidos. E o Congresso é ainda pior do que a Casa Branca. Quero dizer, pelo menos o Trump tinha alguns bons instintos e algumas boas ideias quando assumiu o cargo. Mas ele escolheu muitos conselheiros realmente ruins. Quero dizer, a decisão dele de escolher Bolton como conselheiro de segurança nacional, e agora Rubio como substituto, além do secretário de Estado, e claro Ratcliffe na CIA, e Huckabee como embaixador em Israel, e tantos outros, realmente envenenou e sabotou toda a sua grande agenda de política externa America First, de verdadeira paz. Paz através da força que é realmente paz. Os neoconservadores tentaram sequestrar esse termo do Reagan, de paz através da força, mas eles não apoiam a parte da paz. Eles apoiam a força militar. Eles basicamente apoiam a guerra. E é isso que, sabe, você pôde ver isso com Vance e Rubio só nos programas de entrevistas ontem de manhã, quando perguntaram a eles se estávamos em guerra com o Irã, e eles disseram que não estávamos em guerra com o Irã. Bem, me desculpe, mas bombardear outros países é um ato de guerra. E se você não acredita nisso, ouça o discurso de FDR após Pearl Harbor, quando o Japão nos bombardeou uma vez e depois não fez mais nada, esperando nossa resposta. E a fame declaração de guerra apenas dias depois. Sim, mas esse é um ponto muito importante. E, na verdade, um que precisamos discutir também além deste podcast aqui. A Constituição dos Estados Unidos claramente concede os poderes de declarar guerra ao Congresso. Não é com o presidente, é com o Congresso. Essa é uma das maneiras pelas quais a Constituição dos Estados Unidos é um documento muito inteligente, que tenta restringir esse poder mais poderoso de todos e distribuí-lo, pelo menos entre várias pessoas, e não apenas uma. Agora, infelizmente, em 1928 e 1945, proibimos a guerra pelo direito internacional 3 vezes. Dissemos 3 vezes, chega de guerra, a guerra não existe mais. A própria guerra é ilegal. Por isso, desde 1945, os Estados Unidos não declararam guerra a ninguém. É ilegal. Você não faz isso. Mas, de fato, você simplesmente continua travando a guerra, certo? Há uma guerra, e isso é um ato de guerra. Foi o presidente dos Estados Unidos que autorizou um ato de guerra. Mas como ele pode enquadrar isso como não sendo um ato de guerra? Porque os Estados Unidos não fazem guerra. É só uma intervenção, só uma operação. Ele não precisa do Congresso. Agora, Ken, você vê alguma maneira de o Congresso recuperar seu poder e dizer não, não, não? Não só declarações de guerra, mas também atos de guerra precisam voltar para cá? Porque a Ocasio-Cortez realmente publicou um tweet nesse sentido. Mas parece improvável que isso tenha consequências. Embora, na minha opinião, isso seja, claro, uma questão muito importante.
Bem, você está certo. Quero dizer, eles teriam que revogar a Resolução dos Poderes de Guerra de 1973, que essencialmente foi criada para ser uma restrição ao poder do presidente de fazer guerra, mas que na prática dá ao presidente a capacidade de travar guerra por 2 a 3 meses, antes que o Congresso tenha a chance de decidir se vai interrompê-la ou cortar seu financiamento. Então isso é uma mudança muito importante, porque, claro, a Casa Branca de Trump realmente citou a Resolução dos Poderes de Guerra, quando simplesmente notificaram o Congresso enquanto os ataques estavam ocorrendo. E disseram que isso tornava a ação legal sob a Resolução dos Poderes de Guerra, o que na prática estava transferindo parte da autoridade do Congresso de declarar guerra para o presidente, de forma inconstitucional. Infelizmente, o Congresso tem feito isso com bastante frequência. Eles cederam bastante poder ao poder executivo. E você sabe, é por isso que chamamos de presidência imperial aqui nos Estados Unidos, porque fizeram do presidente quase um tipo de rei, no que diz respeito ao seu poder de declarar guerra e de fazer outras coisas legislativas. Por exemplo, que os pais fundadores nunca imaginaram que ele deveria ter permissão para fazer e tentaram restringi-lo de fazer pela Constituição dos Estados Unidos. Mas em termos de aprovar alguma coisa, quero dizer, a resolução Massey Ocasio-Cortez parece que está sendo sabotada pelo presidente da Câmara, Johnson. O presidente Johnson está tentando emendá-la para torná-la uma resolução não privilegiada. E quando uma resolução da Câmara não é privilegiada, ela não precisa ser apreciada. Não precisa ser levado ao plenário. Então sou cético quanto à possibilidade de isso sequer ser ouvido na Câmara, muito menos aprovado. Acho que os democratas se uniriam em torno disso, simplesmente porque odeiam o Trump. Não tanto porque se opõem a essa guerra. Mas isso é muito perigoso. Não havia urgência imediata para atacar o Irã. Não há evidências. Nenhuma evidência foi apresentada de que o Irã estava a apenas 2 semanas de desenvolver armas nucleares, ou de que eles tinham qualquer plano ou intenção de usá-las. A dissuasão nuclear funcionou para todos os países, todos os inimigos, até mesmo nossos inimigos mais determinados. A União Soviética, a China comunista, que em seus primeiros anos era muito mais radical. Quero dizer, em termos de ameaçar guerra, ameaçar atacar cidades dos Estados Unidos com armas nucleares, embora eles sejam muito mais poderosos agora. E claro, você sabe, a Coreia do Norte e agora o Irã, a dissuasão nuclear funciona. Funciona, a menos que tentemos realizar operações de mudança de regime. Se tentarmos, eu acho que sabe, a linha vermelha nuclear do Irã provavelmente seria se tentássemos assassinar o Ayatollah. Na verdade, é possível que ele já tenha deixado ordens com a Guarda Revolucionária Iraniana, de que se for assassinado, então o Irã talvez tenha que... A Guarda Revolucionária ficaria encarregada de um ataque cibernético massivo ou até mesmo algum tipo de super EMP contra os Azwames. Então, em vez de remover ameaças existenciais aos Estados Unidos e a Israel, na verdade estamos maximizando as ameaças. Sim, exatamente. E parte do que possibilita isso, é claro, o fato de que a presidência imperial, o poder ampliado dos Estados Unidos, concentra todo esse poder de fazer guerra nas mãos de realmente apenas algumas pessoas na Casa Branca, em vez de uma discussão deliberada no Congresso. E, ironicamente, tudo isso torna a proliferação muito mais provável, porque uma das maiores vítimas dessa guerra Irã-Iraque e Tauzuá, para mim, é o Tratado de Não Proliferação, pois ele foi enormemente prejudicado agora pelas ações, eu diria, do lado dos Estados Unidos ao atacar esses 3 sites nucleares. Qual é a sua avaliação sobre isso? Concordo plenamente. Quero dizer, não existe incentivo maior para países inimigos desenvolverem armas nucleares e construir arsenais nucleares do que ver um país que supostamente nem possui armas nucleares sendo bombardeado impiedosamente e sem provocação pelos Estados Unidos e Israel, supostamente para impedir que obtenham armas nucleares. Eu diria que, se o Irã tivesse decidido tornar pública algum tipo de capacidade nuclear limitada,
Se tivessem convidado inspetores dos Estados Unidos ou até mesmo da IAEA para presenciar um teste nuclear subterrâneo, não estaríamos vendo isso. Os Estados Unidos e Israel atacariam uma potência nuclear declarada que tivesse demonstrado algum tipo de capacidade de teste nuclear? Eu acho que não. E, portanto, todo país no mundo que acha que pode ser alvo de ataques sionais dos Estados Unidos ou de Israel vai pensar em como pode acelerar seu programa nuclear. E certamente, posso quase garantir que o Irã tem isso em mente. Se de fato eles não têm armas nucleares, demos a eles todos os motivos para acelerar seu programa de armas nucleares em vez de desmantelá-lo. Eu concordo totalmente. Quero dizer, isso está fazendo exatamente o oposto. Todo Estado no mundo que acha que pode ser o próximo alvo, agora terá que repensar toda a sua doutrina nuclear. Então estamos entrando em uma nova era por causa desse nível de escalada. Até mesmo a Rússia atacando a Ucrânia já fazia esse argumento até certo ponto. E você viu pessoas na Europa e nos Estados Unidos defendendo esse ponto de vista. Mas isso fica ainda mais forte agora que vemos que a maior potência do planeta está disposta a atirar em instalações nucleares, o que é proibido pelo direito internacional. Mas essa também é uma opção. Os iranianos, é claro, dizem, olha, nós temos o direito, segundo o TNP, de ter essas instalações. Essas instalações não são ilegais, elas não são imorais. Elas fazem parte do direito de ser membro do TNP. Então, qual é o sentido do TNP? Se, de repente, um dos estados signatários, um estado com armas nucleares, diz, ok, nós não queremos que vocês tenham isso. Vamos bombardear, mesmo que vocês tenham o direito de ter. Sim, absolutamente. E, na verdade, o que estamos fazendo é estabelecer um precedente para que o Irã e outros países inimigos bombardeiem e ataquem com terror nossos próprios reatores nucleares. Porque, veja, se não nos importamos em bombardear os reatores nucleares e instalações de enriquecimento nuclear deles, e potencialmente causar uma nuvem radioativa de partículas sobre o Irã, então que objeção podemos ter se terroristas ou patrocinadores estatais do terror atacarem e destruírem nossas próprias usinas nucleares? Então é um precedente terrível. É ilegal segundo o direito internacional. Nós supostamente afirmamos ser o exemplo mundial de liberdade, democracia, paz e da chamada ordem liberal baseada em regras. Mas como venho dizendo há muitos anos, é uma ordem internacional baseada em regras dos Estados Unidos que frequentemente violamos. E, se você tem um país que estabelece as regras e as viola o tempo todo, então que incentivo damos para que outros países sigam nossas regras? Na verdade, sabe, acho engraçado porque ordem internacional baseada em regras, depois de pensar sobre isso, vejo que é uma abordagem bastante honesta, porque o que isso realmente significa é que os Estados Unidos criam regras para os outros e ordenam que eles as obedeçam. Essa é, claro, a minha interpretação. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. E isso é pura especulação, porque não tem como nenhum de nós saber. Mas você acha que o fato de termos aprendido agora que ataques convencionais contra o Irã e Israel são possíveis, e que nem Irã nem Israel têm capacidade de interceptá-los, também está mudando o jogo? Porque os Estados Unidos também conseguiram simplesmente sobrevoar o Irã com seus bombardeiros e então atingir esses alvos. Mas os iranianos também conseguiram atingir basicamente qualquer alvo que escolheram dentro de um país que se orgulha de ter a cúpula de ferro e todos esses mecanismos de defesa e de ser tão bem protegido. Mas é óbvio que isso não é verdade, o que significa que até mesmo as instalações nucleares em Israel são alvos potenciais, certo? Mas os iranianos não fizeram isso. Eles não atiraram nessas instalações. Mas você acha que havia uma ameaça de isso acontecer? E que mesmo que o Irã não tenha instalações nucleares, o fato de Israel tê-las e de que elas poderiam ser destruídas, que esse espectro de destruição mútua, assegurada dos dois lados, de repente volta a surgir? Ou
Estou indo longe demais com essa linha de pensamento. Or am I going too far with this trajectory? Yeah, it sets a terrible precedent. Obviously, it's not Sim, isso cria um precedente terrível. Obviamente, não é inédito que duas potências nucleares entrem em confronto. Vimos isso com a Índia e o Paquistão tão recentemente quanto acho no mês passado. Mas no caso do Irã e de Israel, ambos os lados possuem reatores nucleares. Ambos têm instalações de produção ou enriquecimento nuclear. Houve um ataque do Irã no ano passado, acho que foi em abril de 2024, em que eles chegaram muito perto de atingir a principal instalação de produção nuclear de Israel. Então, definitivamente, eles têm essa opção. E se essa guerra continuar e os ataques israelenses continuarem a escalar contra o Irã, certamente, se tentarem, algum tipo de atentado contra o Ayatollah, não tenho dúvidas de que o Irã vai mirar na instalação nuclear de Israel. E necessariamente não. Isso muda, para mim, o que os estados com armas nucleares precisam fazer, como eles precisam planejar, certo? Não é só o Irã e outros que vão enterrar isso sob centenas de metros de pedra daqui para frente. Quero dizer, isso deve ser um sinal para todos os outros, dizendo que eles precisam colocar essas armas e esses materiais muito, muito abaixo da terra a partir de agora. Porque para mim, o reator israelense, na verdade fica no deserto, mas relativamente exposto como instalação, não é? But relatively out in the open as a facility, isn't it? Sim. Eles nunca se sentiram ameaçados. Nunca sentiram que precisavam enterrar essas instalações porque foram desenvolvidas há muitos anos, antes do Irã se tornar uma das principais potências mundiais com capacidade nuclear em mísseis, onde eles possuem uma força de mísseis balísticos provavelmente maior do que a dos Estados Unidos. Claro, os mísseis deles são em sua maioria de curto e médio alcance, enquanto os nossos são principalmente estratégicos. Mas eles têm muitos milhares desses mísseis que podem lançar contra Israel. E acho que já pode por mais de 1000 até agora. Acho que inicialmente estimaram que eles tinham cerca de 3.000 no total, dos quais 1.000 eram de longo alcance. Mas os outros mísseis, os outros mais de 2.000, poderiam ser lançados por milícias apoiadas pelo Irã no Iraque, onde o Iraque, claro, agora é liderado por um governo fantoche muito amigável ao Irã, graças à invasão insensata do Bush em 2003, que eliminou o principal rival do Irã, seu inimigo número 1 no mundo, Saddam Hussein, e transformou um país secular, que era vagamente alinhado ao Ocidente, em um regime islâmico que literalmente tem um tratado de aliança com o Irã. Sim, as ironias dessas loucuras, dessas intervenções belicistas. Mas eu tenho que ter esperança de que, pelo menos por enquanto, estamos fora de perigo no que diz respeito ao Irã. Quero dizer, dedos cruzados, quando este vídeo for ao ar, as coisas já podem ter mudado de novo. David, se as pessoas quiserem encontrar seus textos e comentários, onde elas devem procurar? Sim, eu gostaria de incentivar todos os seus espectadores a visitarem meu site Real World Substack, que é depine.substack.com. Mais uma vez, depine.substack.com. É lá que eu publico alguns dos meus artigos mais recentes, e eles geralmente são bastante aprofundados. Talvez eu comece a publicar textos mais curtos para que possam ser mais oportunos, porque houve um período em que estive ocupado demais para escrever algo muito longo. Mas agradeço muito por você ter me recebido no seu programa. E assim como você, apoio fortemente o princípio da neutralidade, até mesmo para os Estados Unidos da América. É isso que queremos buscar. Um planeta de estados neutros onde ninguém entra em guerra com ninguém. Vamos ter isso como um ideal. Mas David, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Obrigado, Pascal. Sempre um prazer.